Assim ele é o ser eterno, aquele que Deus preparou para que ele seja. É isso que ele está falando aqui, só que ele está, não é, mostrando o ponto de vista, não é, está bifurcando. Ele está mostrando o que os seres humanos, não é, são. Veja, no caso aqui é de um filho de Deus, tá bom? Não é porque nós somos filhos de Deus que a gente vai achar, agora a gente é o Superman, não, a gente já colocou lá, né, a roupinha por cima a cueca por cima da calça e já saiu voando por aí. Você nasceu de novo, você já começa, né, fazendo todas as coisas do charabadá e tudo mais. Gente, não é assim. Quem nasce, Jesus falou claramente, quem nasce criança. E criança precisa crescer. Agora, como Nicodemos, os seres humanos entendem o seguinte: então eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe, nascer de novo? Cara, ainda que a gente voltasse 1000 vezes para o ventre da nossa mãe, a gente ia sair como ser humano. Não ia adiantar nada. O que Jesus está dizendo é nascer em espírito, ou seja, receber o espírito, a semente incorruptível do reino de Deus, que é o espírito de Cristo Jesus. A sementinha, para não nos destruir, para se desenvolver junto conosco, a nossa alma, entende? E ir crescendo, se desenvolvendo, essa luz, que ela é luz, possa colocar, não é, tudo dentro de nós em ordem, não é? Nos iluminar toda a nossa alma de forma que não tenha nenhum lugar em nós que seja trevas. Porque sim, todos nós nascemos no pecado, todos nós nascemos com trevas dentro de nós, por conta da herança maldita que recebemos, não é? Que está na carne. É isso que ele está dizendo aqui. Todo ser humano tem carne, todo ser humano, o seu corpo é formado pela carne. Eita, coisa linda. O Hélio disse: a alma precisa estar sujeita ao espírito, que é a fonte de vida e paz. Que coisa linda, amém. Meu Deus. Isso aí. É isso aí. Então, logo vocês vão entender quando eu falo para vocês, né, do falso eu e do verdadeiro eu. Porque sei, versículo 18, porque sei que não existe nada de bom alojado em mim. Isto é, na minha velha natureza. Ou seja, carne, porque essa velha natureza, no grego, é carne, entende? É sarkis. Então está falando da carne, entende? A matéria do nosso corpo. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo, porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo é o que faço. Contudo, se eu faço o que o, entre aspas, verdadeiro eu, fecha aspas, não deseja, não é mais o, entre aspas, verdadeiro eu, fecha aspas, quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Desse modo, considero uma regra, um tipo de, entre aspas, Torá, fecha aspas, perversa, Torá perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo. Porque no eu interior concordo totalmente com a Torá de Deus, mas nos meus membros vejo, entre aspas, Torá, fecha aspas, diferente, que batalha contra a Torá da minha mente, tornando-me prisioneiro da, entre aspas, Torá, fecha aspas, Torá do pecado que opera em meus membros. A lei, não é? A lei do pecado que opera nos membros. Então o que ele está dizendo? Quando a alma dele está fluindo pela carne, não é a sua verdadeira identidade. Entende? Está se deixando guiar, está se deixando levar pelos desejos da carne, por algo que é pecaminoso. Por algo que é pecaminoso. Mas quando a alma, que já está sujeita ao Espírito e tem se moldado ao Espírito, tem se sujeitado, tem se deixado ser moldada pelo Espírito, segue, né, seguindo o Espírito, então esse é o verdadeiro eu. Entende? Por quê? Porque querendo ou não, nós estamos no corpo da matéria pecaminosa. Então, se a nossa alma, nossas almas, não estiverem sujeitas ao Espírito, em conexão e intimidade com o Espírito, não vai receber a justiça, não vai usufruir da justiça.
E mesmo que seja filho de Deus. Quantos filhos de Deus a gente vê ainda em volta com o pecado? Não é que a gente não peque, a gente também peca, nós também pecamos. Mas a gente já não consegue mais ficar preso a isso. A gente avança, a gente vai avançando. Amém. A gente se depara com as nossas falhas e fraquezas, a gente pede perdão ao Pai, porque já nos foi concedido em Cristo Jesus, não é, o pagamento de todos os nossos pecados, e não fica nisso. A gente pede a força do Senhor, porque é na nossa fraqueza que o poder dele opera, e seguimos adiante, combatendo o bom combate da fé, não é? Fazendo uso das palavras de Deus em nosso favor, como Jesus fez quando ele venceu Satanás. E assim a gente vai avançando de glória em glória. O justo filho de Deus vive por fé, não vive pelo que vê nem pelo que sente. E avancemos. Porque se a gente ficar, não é, curtindo o pecado, buscando viés do pecado, mergulhados no pecado, buscando entender o pecado, só vai gerar mais dessa semente. Porque toda semente produz de acordo com a sua espécie. Então vamos gerar justiça, não é? Vamos fazer frutificar a semente da justiça, que procede em quê? Vida e paz. O fruto da justiça está descrito lá em Gálatas 5, não é? Do 21 ao 22. 22 ao 23. Do 22 ao 23, perdão, eu confundo. 22 ao 23. Então veja, do 19 ao 21 são as obras da carne. Gente, todos nós temos aquilo em nós. Uns têm mais, outros menos. Tem algumas coisas que a gente não tem, mas e as outras? Não é? E as outras coisas? Todos nós temos. Uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. Por quê? Porque está na carne. Essas coisas elas são abstratas, mas quando a gente coloca em prática, elas se tornam concretas, não é? Quando a gente põe em prática essas obras, elas se tornam concretas. E aí a gente gera um pecado. E aí a gente vai gerando pecado. Aí a pessoa fica só em volta dessas coisas, inclusive vai para um psicólogo, vai buscar mais informação a respeito dessas coisas. A gente está fomentando o quê? Mais dela. Boa sorte, está dando mais força para o pecado. Quanto mais você busca saber do pecado, quanto mais você busca saber das obras da carne, mais você está dando força para ela. É isso que ele está dizendo. É isso que infelizmente a lei faz. Porque a lei não foi dada para tirar pecado. Ela foi dada para mostrar o que tem dentro do ser humano. O que tira, né, a solução é o Espírito. É Ele que nos ajuda. É o quê? O Forrest perguntou, e como você faz quando fica em um ambiente onde puxa gatilhos para sua vontade carnal? Você ouve a palavra de Deus que te tira desses gatilhos, porque Ele é maior do que o que está no mundo. Maior é o Espírito que está em você do que o que está no mundo. Mas veja, gente, essa sementinha precisa crescer. Veja, todos nós recebemos a mesma semente. Vamos dizer assim, todos nós, inclusive o apóstolo Paulo. Todos nós recebemos a mesma semente. Essa semente, ela é do reino de Deus. Ela é infrutífera? Não. Ela é estéril? Não. Ela é inútil? Não. Então, o que está acontecendo que nossa árvore, nossa plantinha não está crescendo para produzir do fruto que lhe é próprio? Tem algo errado, é ou não é? É com o leite. Ora, quando a gente nasce, bebezinho, vamos lá, eu tive 2 filhos. Meus 2 filhos, quando eles nasceram da minha barriga, eles nasceram neném, bem nenenzinho. Eu tive que amamentá-los, até que eles adquirissem, né, a capacidade de receber outros tipos de alimento. Eles choravam, eles berravam, não é? Eles só choravam e berravam. E fazia cacas. É só isso que bebês e criancinhas fazem.
Se eu não alimentasse eles, eles iam crescer? Não. Eles iam morrer. A diferença é que a semente do reino de Deus não morre. Ela fica ali intacta, plena, linda, maravilhosa como ela é. Mas ela precisa crescer. Ela precisa germinar. Para quê? Porque as nossas almas dependem do fruto dela. A paz. As nossas almas dependem disso. Então, se a gente não muda o canal, se a gente não muda a frequência, se a gente não busca o leite genuíno para alimentar a nova natureza, porque a nova natureza, gente, cada natureza, como eu citei aqui, os meus bebês precisavam do leite materno. Agora, o novo nascido precisa do leite espiritual. É espiritual ali, tanto Pedro quanto Paulo fala. O culto racional em Romanos 12, e Pedro fala do leite genuíno espiritual, está falando da palavra. No grego é lógicos, é a palavra. Literalmente da palavra. Literalmente da palavra. Então, a palavra é que nos alimenta. O nosso ser novo, nascido do alto. Ela tem que ser pura, como nós já explicamos aqui.